Olá, alunos do curso de Psicologia da Faculdade SCOM. Estamos na unidade 5, da disciplina Comunicação e Habilidades Clínicas. E nesta unidade 5 nós iremos estudar sobre os axiomas básicos da comunicação, de Paul Watzlawick e a escola de Palo Alto. Então, os axiomas, eles são princípios fundamentais propostos por Watzlawick, em 1967, que descrevem como a comunicação humana funciona. Então, eles são essenciais para compreender as interações terapêuticas. Vamos por pontos. Em primeiro, é impossível não se comunicar. Qual a explicação para isso? Mesmo o silêncio, ou seja, a ausência de fala ou uma expressão facial, transmitem mensagens. É um exemplo clínico disso. Um paciente que evita o olhar ou permanece em silêncio, ele automaticamente está se comunicando, talvez indicando desconforto, resistência ou até mesmo tristeza. Então, toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e de relação. O conteúdo é o que está sendo dito e a relação é como está sendo dito e o que isso revela sobre a relação entre os envolvidos. Um exemplo clínico. Tudo bem, como você está? Tudo bem. Dito com voz baixa e olhar cabisbaixo, pode mostrar que, embora o conteúdo diga algo neutro, a relação expressa um sofrimento ou uma angústia. Então, em um terceiro ponto, a natureza de uma relação depende da pontuação das sequências de comunicação. Deixa eu te explicar isso. Cada pessoa interpreta o início e o fim das interações de forma diferente, o que pode gerar conflitos ou mal-entendidos. Olha o exemplo clínico aqui. O paciente diz: só grito porque meu parceiro não me ouve, enquanto o parceiro diz: não ouço porque ele grita. A pontuação do início do problema muda a percepção. A comunicação, ela pode ser digital, verbal, analógica, não verbal. A comunicação verbal é lógica e ela é estruturada, e a não verbal é expressa em gestos e tonalidades de voz, expressões faciais, entre outras. Outro exemplo clínico é a fala "estou tranquilo", dita com voz trêmula e punhos cerrados, mostra incongruência entre o digital e o analógico. Então, a comunicação ela é simétrica ou ela é complementar. As relações simétricas ocorrem entre iguais, exemplo, amigos, e as complementares entre diferentes, entre, exemplo, terapeuta e paciente. Outro exemplo clínico, o terapeuta tem uma função complementar, mas o equilíbrio é essencial para não reforçar relações de poder desiguais. Então, vamos aqui para o segundo ponto importante sobre habilidades clínicas em psicologia, e essas habilidades elas são fundamentais para o vínculo terapêutico e a eficácia do atendimento. Escuta ativa envolve atenção plena, que o paciente diz sem interromper ou julgar, usa sinais verbais, entendo, sim, e não verbais, olhar, o aceno. Aí nós temos a empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo o seu mundo interno. Vai além da simpatia, que é sentir com o outro, sem perder o papel profissional. Tem a congruência, a autenticidade. O terapeuta deve ser verdadeiro e coerente entre fala e comportamento. Não usar máscaras ou personagens clínicos, ser profissional, mas ao mesmo tempo ser humano, A aceitação incondicional, respeitar e acolher o paciente, independentemente de seus comportamentos ou de suas falas. É base de uma relação terapêutica segura e livre de julgamentos, O uso do silêncio. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, ele pode ser terapêutico e criar espaços para reflexão. O silêncio, por exemplo, ele é muito utilizado na abordagem da psicanálise. Na psicanálise, principalmente o terapeuta, ele fica muito em silêncio, mais ouvindo do que propriamente
falando, né? Porque o silêncio também é uma forma de linguagem. Então, o terapeuta, ele não precisa preencher todos os momentos com fala, né? É formulação, parafraseando, né? Repetir, reestruturar o que o paciente diz, né? Para mostrar compreensão e ajudar na elaboração dos conteúdos. Então, às vezes, não é tão necessário se falar muito em um ambiente onde o silêncio está predominando. Então, o uso do silêncio na psicologia clínica, e é importante a gente definir a importância, né? O silêncio ele é terapêutico, a escolha consciente de não falar, dando espaço para que o paciente pense, sinta e elabore suas experiências internas. Ele não é a ausência de comunicação, o silêncio, né? Mas sim uma ferramenta ativa. Então vamos ver algumas funções do silêncio no setting terapêutico. Função descrição, por exemplo, né? Estimula a reflexão, dá ao paciente tempo para ele organizar, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, ele vai facilitar a expressão emocional, ajuda a acessar conteúdos profundos, inclusive daqueles mais difíceis de verbalizar. Às vezes o paciente ele está em silêncio porque o conteúdo a ser verbalizado é muito doloroso. Isso precisa ser respeitado, né? Promover autonomia, né? O silêncio promove autonomia, o paciente se torna protagonista do processo sem depender das palavras do terapeuta. Observar uma linguagem não verbal, o silêncio vai permitir ao terapeuta captar expressões, gestos e posturas que por si só falam muito, né? Às vezes o paciente está ali em silêncio, né? Mas está gesticulando muito, ele está se movendo muito, e ali você já percebe um alto grau de ansiedade, né? E ali você vai identificando, através dos gestos, do comportamento, muitos sinais que já falam por si só. Então, ele reduz resistência, né, quando usado com empatia, pode respeitar o tempo do paciente, avaliar as tensões. Né? Há exemplos de situações onde o silêncio é valioso, né? Após uma pergunta profunda. Né? Por exemplo, você está no setting terapêutico e você diz assim, né, o que você sentiu naquele momento? O silêncio permite que o paciente vá além das respostas automáticas. O que você sentiu naquele momento? Então, ali é uma reflexão. A reflexão é o silêncio, né? O silêncio lhe permite essa reflexão, né? O paciente ele vai refletir e ele não terá uma resposta automática, né? Então, durante a emoção, o paciente chora ou se emociona e o terapeuta permanece presente ali, né? Mas em silêncio. Isso valida o afeto. Isso valida o afeto sem interromper o fluxo emocional do paciente. Então, quando o paciente evita racionalizar demais, né, o silêncio estratégico pode provocar desconforto criativo, encorajando o contato com emoções evitadas. Né? Cuidados no uso do silêncio, né? Não usar como fuga do terapeuta por insegurança, né? O terapeuta fica calado não porque usa o silêncio como uma forma terapêutica, mas porque às vezes não tem um conteúdo para expor, né? Não prolongar demais a ponto de causar angústia no paciente ou confusão. Estar emocionalmente presente, né? O silêncio precisa vir acompanhado de uma escuta ativa e cheia de empatia. Uma dica clínica que eu vou te dar, né? Às vezes, o que mais cura não é o que se diz, mas o espaço que se oferece para o outro se ouvir. Muitas vezes, a gente precisa entender que o silêncio fala por si só, né? E às vezes o silêncio é uma forma de autoproteção. Lacan, ele tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele diz que no setting terapêutico não seria tão difícil falar, mas seria difícil ouvir aquilo que se tem para falar. Então, isso entende o seguinte, que muitas pessoas têm muito conteúdo para falar, mas o silêncio predomina, porque falar e escutar o que se fala é muito doloroso, e isso precisa ser respeitado. Tem pacientes que vai levar meses para poder verbalizar, externalizar sentimentos, né, traumáticos que são dolorosos para a vida dele, e isso precisa ser bastante respeitado. Então, o silêncio ele é uma ferramenta muito utilizada em comum no setting terapêutico, e o profissional de psicologia
ele precisa ter, né, a capacidade de entender o outro, ter a capacidade de entender o silêncio dele. Então, há uma crença comum de que o terapeuta deve sempre encontrar as palavras certas, né? Como se a cura estivesse no que se fala, né? Ou que se interpreta, ou que se aconselha. E nem sempre a cura vai estar no que se fala. Às vezes, a cura vai estar no silêncio, né? No silêncio. Isso contradiz um pouco a teoria freudiana de que a cura está na fala. Sim, nós aceitamos que a cura está na fala, mas o silêncio também ele é curativo, a autorreflexão, a autoanálise também ela é curativa. Então, a experiência revela muitas coisas, né? O silêncio revela muitas coisas sutis, o profundo, né? O poder do espaço terapêutico silencioso é acolhedor, né? Então, essa frase nos convida a reconhecer que muitas vezes o verdadeiro processo de cura acontece quando o paciente se escuta, né? Não necessariamente escuta o terapeuta, mas é quando ele se escuta, quando pela primeira vez as suas palavras não são interrompidas. Como isso é acolhedor, você poder falar sem ser interrompido, sem ser julgado, sem ser corrigido, mas simplesmente você ser acolhido. Então, o silêncio, longe de ser um vazio, ele torna-se fértil. Ele permite que pensamentos desordenados encontrem forma, se ajustem, né? Que emoções contidas ganhem voz e que o paciente perceba sentidos que estavam abafados pelo ruído da pressa, da dor e da autoexigência. Então, mais do que falar, o terapeuta oferece a presença dele, a escuta, os seus ouvidos, né? A sua escuta genuína. É o espaço seguro que o paciente tem. Então, é nesse espaço que o outro se encontra consigo mesmo. Talvez pela primeira vez e de forma compassiva. Portanto, querido aluno, curar não é preencher o outro com palavras, mas é permitir que ele se escute em profundidade. E nisso, o silêncio é aquele cheio de sentido e presença, né? Ele pode ser tão terapêutico quanto qualquer intervenção verbal. Sim, o silêncio pode curar, mas não é qualquer silêncio, né? O que cura é o silêncio com presença, aquele que não vem da indiferença, da pressa ou do desprezo, mas sim do acolhimento, do abraço, do respeito, da escuta verdadeira. Então, na terapia e na vida, há momentos em que as palavras já não tocam, elas se tornam insuficientes ou até mesmo invasivas, né? E é aqui que o silêncio surge como um convite. Fique, sinta, permita-se ouvir a si mesmo. Então, esse tipo de silêncio oferece espaço para o outro existir como sem máscaras, né? Sem defesa, sem ter que se explicar o tempo todo. Ele não impõe, não corrige, não interpreta de imediato, ele acolhe, por isso transforma. Então, na relação terapêutica, esse silêncio pode criar um ambiente seguro onde o paciente sente que não precisa performar, criar uma performance, botar uma roupa, um uniforme, né? Mas ele abre caminhos internos para que sentimentos e memórias emerjam, né, naturalmente. Permite que o próprio paciente encontre as suas palavras, ou o significado delas, do que vive, né? Então, sim, o silêncio cura, né? Não estamos aqui contradizendo a teoria psicanalítica de Freud, né? Que a cura está na fala. Assim, nós cremos, a cura está na fala, mas a cura pode estar no silêncio quando o paciente se permite ouvir. Não como um remédio que se aplica de fora, mas como um terreno fértil onde o outro pode se reencontrar nesse ambiente silencioso. Bons estudos, até a próxima unidade.